Fabiano, sem a Vitória, o filho mais novo, o filho mais velho e a cachorra-baleia e um papagaio. 5 figuras secas se arrastaram pela seca caatinga. Um dia antes, a família era maior, pois havia um papagaio. Esse acabou sendo usado como alimento para sustentar a sua família que passava fome. A baleia restara apenas os ossos e a cabeça de seu antigo amigo. A família parou na sombra de um juazeiro para descansar, enquanto Fabiano decide explorar os arredores. Acaba encontrando uma propriedade abandonada, onde provavelmente seus antigos moradores fugiram da seca. Nesse meio tempo, a baleia sentiu um cheiro de preais e saiu à caça. Trouxe o animal nos dentes para a alegria da família que assou o roedor. A baleia sobraram novamente os ossos, talvez o couro. Ao anoitecer, Fabiano percebe as estrelas sumirem em meio às nuvens. A chuva viria, a vida brotaria no chão e Fabiano seria o dono daquele lugar. Dias se passaram e a família cuidava da terra. Fabiano que aposserasse da casa porque não tinha onde cair morto. Ali estava, forte e criando seu sustento. No entanto, junto com a chuva que trouxe o verde, veio também o dono daquelas terras, o fazendeiro, que chegou a tentar expulsar a família. Fabiano ofereceu-se para trabalhar como vaqueiro e o patrão aceitou, assim como permitirá ficar por ali. Após as negociações, Fabiano e Baleia foram procurar um bezerro perdido, quando um de seus filhos chegou e perguntou algo. Fabiano se incomodava com perguntas, não tinha o direito de saber e nem o dever de responder, por isso o repreendeu e mandou sair dali. Veio a vontade de falar com Massinha Vitória a respeito da educação das crianças, pois os garotos a atormentavam demais. Também se lembrou de seu Tomás, um homem que lia muito, falava difícil, mas que não resistiu à seca e morreu. Seu Tomás era educado, não mandava, pedia. Diferente dos homens normais e de seu patrão atual, que berrava por tudo, só para mostrar autoridade. Fabiano também olhava a caatinga e previa que a seca voltaria e que o verde sumiria e ele precisava resistir. Ser duro para que quando morresse seu filho o tomasse como exemplo, para não morrerem fracos como seu Tomás. Fabiano certo dia foi à feira da cidade comprar mantimentos. Ele era muito desconfiado de que todos lhe passavam a pernas, mas não tinha vocabulário para questionar nada. Assim, rodou a feira procurando pechinchar preço de querosene e do tecido que Sinha Vitória pediu que comprasse. Certa hora parou para beber uma pinga no bar e foi chamado por um soldado amarelo para jogar carta. Embora soubesse que apostar o dinheiro do querosene e do tecido no jogo deixaria Sinha Vitória furiosa, não conseguia negar a jogatina proposta pelo soldado. Perdeu todo o dinheiro. Fabiano saiu exaltado do bar, pensando no que diria em casa. Mas não sabia mentir. Fabiano andava pela rua. Topou novamente com o soldado amarelo, que o importunou, até que Fabiano chegou dando motivo para o soldado chamar outros guardas que o prenderem. Na prisão, Fabiano estava machucado. Olhou seus ferimentos enquanto sentado. Ele pensava na maneira que tudo aquilo ocorreu e por que ele estava na prisão. Pensava também na sua Vitória, que deveria estar aguardando ele. Fabiano conclui que eles prenderam porque não sabia falar direito. Isso era injusto, porque se soubesse argumentar, explicaria tudo e estaria livre. No fim, achou que estava lá por causa da sua família, porque se não fosse por Sinha Vitória, Baleia e os meninos teriam contra-atacado o soldado amarelo, podendo assim fazer asneira. E questionava também se devia continuar a carregar sua família, se é que ele tinha utilidade, já que seus filhos, um dia brutos como o pai, sofreriam os mesmos maus tratos que ele sofreu. Sinha Vitória acendia uma fogueira para preparar a comida. A cachorra-baleia se exaltou e pulou ao lado de sua dona, que, de repente, um pontapé na coitada. Sinha Vitória não estava bem, ela estava incomodada com a cama de varas, que dormia. Ela queria muito uma cama de couro, como a que tinha seu Tomás, mas para comprar uma dessas teria que cortar custo, o que não seria viável. Também chegou a pensar na seca que poderia voltar, na situação que ela e sua família estavam antes de chegar na fazenda. Cansado e meio morto de fome, por fim,
voltou a pensar na cama de couro que desejava muito. Após ver o pai amassar uma égua, o menino mais novo ficou admirado e sentiu o desejo de fazer algo semelhante para que seu irmão e Baleia se surpreendessem. Então, ele em seus pensamentos teve a ideia de montar uma cabra, da mesma forma que Fabiano montava na égua. Então pôs o seu plano em prática. Após seu irmão e Baleia encaminharem as cabras do chiqueiro para o bebedouro, o garoto se aproximou de uma delas que estava bebendo água, pulou em cima dela e conseguiu se segurar por um tempo. Mas o pulo do bicho acabaram o jogando no chão. Após se espartificar no chão, seu irmão ri descontroladamente e Baleia só observa. No chão, o menino pensava que precisava crescer para ser forte que nem o pai, para montar éguas e abater cabras. Um dia, o menino mais velho chegou a ouvir a palavra inferno, então lhe surgiu uma dúvida. O que era inferno? Tinha perguntado à mãe, que distraída disse apenas que era um lugar ruim demais. O menino tinha insistido por uma explicação melhor, mas apenas foi ignorado. Também perguntou ao pai, mas não obteve resposta. Voltado à mãe, ele disse que havia aspectos quentes e folgueira. O garoto inocente perguntou se ela já havia visto, o que acabou zangando a mãe, que o deu um cascudo. Indignado, o garoto tinha saído e começado a chorar. Tinha atravessado o terreiro e se escondido debaixo de uma catingueira. A cachorra-baleia apareceu por lá para consolá-lo, pulando e agitando o rabo. Então o garoto a deixou deitada do seu lado. Pensava no porquê um nome tão bonito como inferno poderia significar algo ruim. Aliás, para ele não existia lugar ruim, já que tudo na fazenda era bom. Mas acabou lembrando da viagem que fizeram antes de chegar naquele lugar, quando estava com fome e tinha desmaiado de calor. Mal aguentava a viagem. Para ele, talvez aquilo fosse um inferno. Já era inverno. Naquela noite de chuva forte, a família se reunia em torno do fogo, que mal aquecia a parte do corpo dos meninos, que não conseguiam dormir por causa do vento gelado que entrava pelas frestas das paredes da porta. Eles estavam deitados no colo da Sinha Vitória, que conversava com Fabiano. Baleia apenas observava o fogo. A conversa do casal não era lá essas coisas afetivas, estavam cheios de urro e palavras mal faladas. Não havia um assunto, apenas expressões soltas e histórias sem nexo. Fabiano estava de bom humor. Dias antes a enchente havia enchido o rio. Por mais que dentro de pouco tempo essa água acabasse, para ele ia tudo muito bem, pois não pensava no futuro. Começou então a contar a história para seus filhos, que ficavam encantados com a conquista do pai, que aos poucos se animou e começou a exagerar um pouco. Em certa passagem, em sua narrativa, os filhos começaram a discutir como a teoria ocorrido realmente o caso, já que não entenderam a parte muito bem. Fabiano interrompeu e explicou novamente a história com outras palavras. O filho mais novo aplaudiu. Já o mais velho percebeu uma das narrações e se desinteressou, pois isso tirou a veracidade dos fatos. Já era a data das festas natalinas, então Fabiano, Sinha Vitória, os meninos e a Baleia iam ao festival da cidade. Eles saíram de casa por volta das 3 da tarde. O pai e os meninos estavam vestidos de calça e paletós que tinham comprado. As roupas estavam meio apertadas, além de remendado, pois Fabiano tinha dado pouco tecido para fazê-las. Sinha Vitória ia no vestido vermelho, com romagens e calçava saltos que impediam de andar normalmente. Após 3 horas de caminhada, chegaram à cidade, os meninos se amedrontaram com a multidão. Tudo era estreia, não estavam acostumados com aquilo. Fabiano, de certa forma, se sentia preso com tantas pessoas esbarrando e encostando nele. Tão preso quanto no dia da briga com o soldado amarelo, do qual não se esquecerá. No local havia algumas barracas. Os meninos então foram nas de brincadeira e Fabiano nas de aposta e bebidas. Sinha Vitória não aprovava a bebedeira. Fabiano estava bêbado, desafiando a todos para enfrentá-lo, mas como ninguém lhe dava atenção, se aquietou. Passou um tempo, os meninos, assim como a Baleia, se encheram de tudo. Já a mãe sentia-se apertada em meio à multidão. Passou então a se lembrar da seca.
de quando caminhava sem destino sobre o sol. Conclui que a vida não era má, só lhe faltava uma cama de couro. A cachorra-baleia estava muito doente, os pelos caíam e manchas negras surgiram em sua pele, cheia de feridas e sangramentos. Tudo indicava que Baleia iria morrer em breve. Fabiano entendeu que seria melhor matá-la de vez, para evitar ainda mais sofrimento. Sinha Vitória concordou. Fabiano então preparou sua espingarda. Seus filhos perceberam e ficaram desesperados. Afinal, ela era parte da família. A mãe levou-os para o quarto e tampou os ouvidos. Baleia percebeu a movimentação estranha do seu dono com a arma apontada. Fabiano então puxou o gatilho, no entanto, o tiro acertou somente a parte traseira da cachorra que saiu se arrastando. Fabiano então recuou. Baleia tentou chegar ao juazeiro, aonde havia um lugar que se sentia confortável, mas não conseguiu. Surgiu uma névoa branca e em seguida tudo escureceu. Sentiu o cheiro de preá e ouviu o barulho das cabras, e pensou então em morder Fabiano, mas não resistiu. Ele era seu mestre acima de tudo. Baleia quis dormir para acordar em um mundo cheio de preás gordos e enormes. Fabiano pensa nas suas contas. Não tinha terra própria e pegava constante empréstimo do seu patrão. Isso obrigava a vender seus bezerros e cabritos para ele, a um preço muito menor que o de mercado, o que o fazia viver endividado. Além disso, em seus negócios com o patrão, sentia-se roubado. As contas realizadas por Sinha Vitória não batiam com a do patrão, e, quando o questionava, o dizia apenas que eram juros. Não podia insistir, pois corria o risco de ser expulso da fazenda. Apenas abaixava a cabeça e aceitava. Ele conhecia o seu lugar. Lembrou-se então de certa vez que tentou vender cortes de um porco na cidade para ganhar dinheiro, mas foi surpreendido por um fiscal do governo que queria lhe cobrar impostos. Não compreendia nada. Para ele, o governo apenas queria roubá-lo. Tinha ido vender a carne em outra rua, mas apanhado pelo cobrador, que recebeu o imposto e a multa. Depois disso, nunca mais criou porcos. Em casa, não conseguia dormir, queria pensar em um futuro, mas não havia. Continuaria morando na casa de outros, trabalhando enquanto permitissem, até precisar sair novamente pelo mundo para morrer de fome na caatinga seca. Tentava lembrar de fatos agradáveis, que poderiam tornar a vida menos má, mas não conseguia. Foi então ver o céu estrelado, pensou na família, então na baleia, era como se tivesse matado alguém da família. Fabiano estava na mata, fazendo uma busca por uma égua que tinha fugido. A seca estava voltando e a vegetação estava morrendo novamente. No meio do caminho, Fabiano notou uma presença estranha por perto. Ao se virar, empunhado o facão, se deparou com o soldado amarelo. Estava ali tremendo de medo no meio da caatinga. O cara que um ano atrás provocou e prendeu Fabiano. Fabiano então se lembrou de tudo o que ocorreu na cidade, sua prisão sem motivo e a humilhação que sofreu. Sentiu vontade de meter o facão no soldado amarelo e deixar o corpo por ali, que secaria e seria comido por urubus, onde ninguém encontraria. Mas após um longo vai e vem desse pensamento na mente de Fabiano, cedeu à sua velha lógica de que o governo é governo, cumprimentou o soldado amarelo e ensinou o caminho. A árvore próxima ao bebedouro do gado se encheu de aves migratórias, que bebeu água e seguiu em direção ao sul. Este era um mau sinal, a seca finalmente estava chegando. Sinha Vitória tinha comentado com Fabiano que essas aves matariam o gado ao beber sua água, que já era pouca. Fabiano então tomou a atitude e pegou sua espingarda, que tristemente lembrava de baleia, e foi ao bebedouro dar alguns tiros nas aves. Conseguiu comida para a seca de 2 ou 3 dias. Se possuísse mais munição, teria comida para a semana. Então se retirou dali e foi em direção à sua casa. Na caminhada, enquanto olhava para o céu, cada vez menos nuvem. Somente se encheu de pensamento acerca da seca chegando. Lembrou-se da sua caminhada, da sua prisão e das contas com o patrão. Também pensou na sua família e na baleia e sentiu um peso enorme por dentro. Quando chegou em casa, já estava escurecendo. Precisava consultar Sinha Vitória para combinar a viagem e fugir da seca.
A vida na fazenda se tornou difícil. Tudo tinha secado, os animais morreram. Fabiano esperou até o último momento enquanto podia. A Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou e viu que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher. Matou e salgou um bezerro. Então partiu com a família, sem se despedir do seu patrão. Saíram de madrugada, dessa vez apenas os 4, e tomaram rumo para o sul. Sinha Vitória lembrou-se então da baleia, que não acompanharia dessa vez, e começou a chorar. Fabiano, que a viagem era sem jeito, nem acreditava nela. Já Sinha Vitória se sentia desamparada, precisava de apoio, alguém que lhe dissesse coragem. E começou uma conversa com o marido, enquanto as crianças iam na frente. Os dois, de certa forma, se ampararam e ficaram mais otimistas. Pensavam no futuro, lugar para onde iriam e no que iriam fazer os filhos quando crescerem. Fabiano ouvia deslumbrado os sonhos da esposa e Sinha Vitória dava coragem ao marido. Pouco a pouco, a vida nova se embaçava, ainda confusa. Se acomodaria num sítio pequeno, cultivariam um pedaço de terra e depois iriam se mudar para a cidade, onde os meninos frequentariam escolas e seriam diferentes deles. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra. Ele e sua família andavam para o sul, metidos naquele sonho. Chegariam a um local desconhecido e civilizado, e se esqueceriam dos bichos e das pessoas morrendo, e o sertão continuaria a mandar pessoas fortes para as cidades.